Você já se deparou com passagens na Bíblia que parecem se contradizer? O que essas discrepâncias revelam sobre a natureza divina e a fragilidade da compreensão humana? As passagens que parecem contradizer, os eventos que desafiam a lógica, nos convidam à reflexão. Estamos prestes a explorar como antigas narrativas se conectam com nossa corrupção moral atual. Essas passagens têm algo a nos dizer ou nos levam apenas à confusão e ao questionamento? Questionamos as consequências do juízo divino e da misericórdia de Deus em tempos de desobediência. Prepare-se para uma jornada espiritual, onde cada reflexão pode transformar seu entendimento. Adentre os mistérios das genealogias, onde números e idades entrelaçam destinos. O que nos revelam essas contagens sagradas? Na narrativa de Gênesis, a contagem de anos desde Adão é intrigante. Cada data parece carregar um peso espiritual imenso. Refletimos sobre as idades de Adão a Noé, quantos dias viveram e qual o propósito de suas vidas. Além de meramente existir, os números falam, revelando verdades ocultas, mas também podem confundir. Porque alguns são tão simbólicos e outros parecem exatos. Desde Adão até Abraão, seguimos uma linha que conecta gêneros, culturas e promessas. O que une essa sucessão de gerações? Olhemos agora para a diferença entre as listas de genealogia. Porque existem discordâncias, as intenções são muitas vezes exclusivamente espirituais. Qual mensagem é enviada aos longínquos descendentes? Cada referência carrega lições de vida ou advertências do Criador. Analisemos a cronologia. Cada geração se levanta como uma testemunha do plano divino. Conseguimos ver a mão de Deus passando pelas eras. Olhemos o eco das advertências. Um padrão se forma: a desobediência e suas consequências marcam a história. Mesmo em meio ao juízo, descortina-se a misericórdia. Afinal, a esperança é um fio constante nas recordações do povo de Deus. Devemos nos perguntar como temos vivido diante do nosso Criador. As reflexões do passado falam ao nosso coração hoje. Todas as genealogias, com seus números e mensagens, nos convocam. A oportunidade de arrependimento e renovação é uma dádiva eterna. As sombras caem sobre a terra, trazendo à tona os ecos da desobediência. A guerra, uma consequência do juízo, se aproxima. Os ânimos se elevam entre os líderes de Israel. A necessidade de um guia se torna evidente. O Senhor fala em meio ao clamor. Como compreender o juízo divino sobre as nações? A destruição é fértil em lições, mas a misericórdia permanece como um farol. As histórias de Amaleque e dos cananeus tornam-se parábolas sobre a persistência do pecado. O juízo espera aqueles que ignoram os avisos. Dentro desses textos há mais que narrações de guerra. Eles são espelhos que refletem a corrupção de corações humanos. Ouvimos que o amor de Deus clama pela restauração, mesmo em meio ao juízo. A esperança que se levanta é o chamado ao arrependimento. Em cada ordem de guerra, uma cautela ecoa: o Senhor protege aqueles que seguem seus passos e conhece seus corações. A cantiga de vitória de Moisés ao lidar com o Egito nos ensina que a luta não é apenas pela terra, mas pela pureza de culto ao Senhor. Os ecos de guerras passadas revelam advertências. A soberania divina está sempre alinhada com o livre-arbítrio dos homens. Os profetas, testemunhas do juízo, clamavam por arrependimento. Ouvi-los é tão vital quanto a própria misericórdia de Deus. As imagens de sangue e fogo devem ser lidas com sabedoria. Há camadas que revelam a natureza de um Deus justo e amoroso. A história de Raabe nos ensina que até os povos mais distantes da promessa podem ser alcançados pela fé e pela graça. Aqueles que anseiam por compreensão precisam penetrar as Escrituras, onde a verdade se desponta em meio à fumaça do juízo. O chamado à guerra não é um capricho divino, mas um reflexo do amor por um povo que precisa conhecer a verdade. Assim, em cada batalha, ressoam ecos de um Deus que busca a restauração, mesmo quando a destruição parece iminente. Somente ao contemplar a destruição, podemos começar a entender a profundidade da misericórdia que ainda aguarda a salvação. As advertências divinas ecoam na história: se não ouvirdes a minha voz, o juízo virá. Uma antiga verdade que se repete. A passagem do Mar Vermelho é um lembrete poderoso da libertação que vem quando o povo clama por socorro.
Assim como as águas se separam, um caminho é aberto para aqueles que respondem ao chamado divino. O que temos feito, a promessa de Canaã não é apenas um lugar, mas um símbolo de pacto e de vida em abundância para os que são fiéis. Por trás de cada narrativa de guerra encontramos a urgência de nossas escolhas. Como temos vivido essa história, na cruz, o verdadeiro juízo foi enfrentado. Assim, os ecos antigos ainda falam, implorando transformação. A palavra permanece viva e ativa, buscando discernimento entre o antigo juízo e a atual misericórdia de Deus. Assim, nesse espaço sagrado entre a guerra e a paz, somos chamados a viver com sabedoria, que nossas decisões reflitam essa verdade. Enquanto as vozes clamam, ecoa a verdade silenciosa do juízo. A justiça de Deus não é punitiva, mas restauradora. O povo afligido contempla seu passado. As cicatrizes da desobediência revelam-se como marcas de seu distanciamento do Criador. Mas em meio à escuridão, a esperança ressurge. Promessas de aliança e redenção dançam nas palavras sussurradas pelos profetas. A voz do Senhor chama: voltem-se para mim. É um clamor profundo, um convite ao arrependimento verdadeiro e à transformação. As palavras caem como chuva suave sobre a terra sedenta. Cada coração ressoa com a necessidade de renovação e restauração. No entanto, alguns permanecem endurecidos. A corrupção moral tece uma teia de desumanidade que cega os olhos do espírito. Um anjo vigilante observa a cena, seus olhos capturam a resistência e a luta entre luz e trevas que permeia a humanidade. Em cada escolha, o eco do tempo se faz ouvir. O que semeamos, colhemos. O que ignoramos nos persegue perpetuamente. E então, diante de todos, surge uma voz profética, anunciando: reparem na aliança eterna, nas promessas de restauração. Os presentes, embora desgastados, sentem a chama da esperança reacender em seus corações. A escolha é clara: aderir ou desviar. Enquanto decisões são tomadas, os céus tremem. Uma severa advertência ressoa: nada pode ser ocultado, todos serão responsáveis. Assim, tornamo-nos guardiões do nosso destino. A pergunta permanece: estamos prontos para responder ao chamado? Assim, enquanto o chamado ecoa na alma, um horizonte de incertezas se abre. A sombra do juízo se aproxima, convidando à reflexão. Entre as ruínas esquecidas, um farol de esperança brilha. As palavras dos profetas sussurram, trazendo ânimo aos corações aflitos. A batalha se intensifica, muitos se afastam, mas poucos, determinados, levantam vozes em súplica, buscando o perdão divino. Eis que surge uma nuvem de esperança: aqueles que se arrependem são acolhidos. O juízo vira oportunidade de restauração. Por trás de cada versículo, há segredos esperando para serem descobertos. A pergunta ressoa: estamos realmente dispostos a abrir nossos corações e permitir que a verdade transforme nossas vidas? Concluímos que o tempo é um presente. Como essas verdades antigas se aplicam à nossa vida hoje? Leiam as Escrituras e busquem a sabedoria divina para iluminar seus caminhos. Se gostou, se inscreva para mais reflexões.